Graça e paz, amados, tudo na bênção, queridos. Como vocês estão? Meu coração tem anseio para retornarmos aos cultos no templo. Mas nós estamos em paz, queridos. Nós estamos absorvendo tudo aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Nós estamos, nessa semana, tentando expor um pouco daquilo que nós estamos adquirindo, né, nesse período de quarentena. Então todo mundo que está enviando uma mensagem, né, através desses vídeos no grupo da igreja, está explanando, né, está compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a vida de cada um nesse tempo da quarentena. Então hoje eu quero ministrar algo ao seu coração. Confesso para vocês que estou com a voz um pouco embargada. Estou no quarto aqui do Vitor, também é o quarto da Vitória, né? Nós moramos em apartamento. E eu vim aqui orar, falar um pouco com o Pai, para saber como está o coração do Senhor nesse tempo, como está o coração do nosso Pai nesse tempo. Como está o coração do Filho, como está o Espírito Santo nesse momento. Tantas coisas estão acontecendo e nós vemos no nível, né, terreno, mas o Senhor, Ele vê na totalidade. Ele vê pessoas se voltando para Ele, pessoas se afastando dEle, pessoas se mantendo no estado como estão, uns distantes, outros extremamente, né, relacionados com Ele. Enfim, Ele vê na totalidade, de forma que nós não podemos, né, num prisma que nós não podemos enxergar. Mas, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor, Ele vem de uma forma poderosa e eu comecei a chorar muito aqui no quarto. E aí vinha a palavra do Senhor e queria compartilhar um texto com você nesse dia. É um texto muito conhecido, mas eu peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa meditar nessa palavra, assistir esse vídeo até o final. Eu não sei se todos estão assistindo os vídeos que nós ministramos no grupo, que nós postamos no grupo. Mas a minha oração é que todos não só apenas assistam, mas que possam refletir através de cada mensagem que for ministrada. Em Mateus 24, queridos, não é o texto que eu vou ministrar, mas em Mateus 24 começa a falar, né, alguns sinais daquilo que haveria de acontecer para que a gente possa saber que, de fato, Jesus Cristo está voltando. Já ministramos várias vezes que é necessário que a gente possa estar totalmente apegado a Ele, porque nem os anjos, nem o próprio Filho sabe o dia que Ele virá buscar consigo e levar consigo a sua igreja. Somente o Pai sabe. Nós ministramos isso porque isso é o Evangelho. A vida cristã se resume, né, em amor, mas também ter a certeza que quando Ele voltar nós estaremos aptos, preparados para ser levado com Ele. Amém? É a salvação, querido. Cristo veio para pagar a dívida, né, que nós tínhamos e para que a gente pudesse, de fato, ter essa oportunidade de sermos resgatados, salvos. Se resume a isso o Evangelho, é salvação. É o amor entregue naquela cruz através de Cristo para que a gente pudesse ser salvo. Amém? Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas que você possa entender que o Evangelho, ele é verdade, ele é vida e ele vai se cumprir. Cristo, acredito eu que tem o anseio desse grande dia, onde Ele virá
e nós o veremos sobre as nuvens com a sua glória. Amém, queridos? Abra comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. É um texto muito, muito conhecido, mas eu quero trazer ao seu coração aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Está escrito assim, Lucas 22, 54. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. Está falando a respeito de Cristo. E Pedro seguia-o de longe. Como que você está seguindo ao Mestre? De perto ou de longe? Esse momento era um momento muito delicado, porque Jesus Cristo ele havia sido preso e os discípulos estavam vendo tudo aquilo que estava acontecendo. E Pedro ele ficou desorientado, sem saber o que fazer. E quando nós não estamos entendendo aquilo que nós estamos passando, qualquer coisa às vezes nos dispersa. E somos influenciados por qualquer coisa porque nós perdemos o senso de direção. Nesse momento, Pedro ele estava confuso. A mente dele estava confusa. E quando nós estamos talvez um pouco distante, seguindo a Cristo de longe, não conseguimos avistar Ele de tão perto e perdemos o senso da direção. Talvez você não esteja seguindo a Cristo de tão perto como deveria, para que você não o perca de vista. E assim estava acontecendo com Pedro. Vamos ao texto. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles também. Quando as pessoas estão dispersas, quando as pessoas não estão entendendo, elas se assentam com qualquer pessoa. Não estou dizendo que é errado você sentar com pessoas que não professam a mesma fé. Mas também digo que não é as melhores pessoas para você se sentar, para você caminhar. A não ser que você tenha uma direção de Deus para influenciá-las e trazê-las para mais perto de Cristo. Agora, quando você é influenciado por elas, talvez você perdeu algo durante a caminhada. Talvez você perdeu algo durante o caminho, daquilo que você deveria ter absorvido e guardado, retido e aplicado em dias como esse que Pedro estava enfrentando, onde aparentemente a ausência de Cristo tomou o cenário, tomou o ambiente. Mas quero deixar bem claro que Cristo, mesmo a caminho da sua crucificação, jamais deixaria os discípulos. Talvez você esteja passando por um momento confuso, mas quero te dizer que Cristo nunca, jamais irá te abandonar. Nunca Ele vai te deixar. 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Falando de Pedro. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Quando nós temos atitudes contrárias daquilo que Cristo espera de nós, nós o negamos, como assim Pedro fez. Reflita, pense, avalie-se para ver se você não está negando a Cristo em suas atitudes, pensamentos, comportamentos, na sua maneira de viver. Versículo 58. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Se cumpriu aquilo que Cristo tinha dito a respeito de Pedro. Esse versículo aqui é o versículo que tomou minha vida hoje. Preste muita atenção, querido. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se
da palavra do Senhor como ele tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O olhar de Cristo para Pedro, no momento que Pedro negara a Cristo por 3 vezes. É a respeito desse olhar, queridos, que eu quero explanar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração hoje. Não somente nesse exato momento que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento, não somente nesse momento, mas em todo momento. O olhar de Cristo, ele está sempre fito em cada um de nós. Enquanto eu estava aqui orando, eu tive uma visão. Eu estava aqui orando e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu trono estava sobre as nuvens. E enquanto eu estava orando aqui, sentado no chão, eu vi o Senhor olhando para mim, para ouvir a minha oração. E enquanto eu estava orando, eu via o Senhor sorrindo para mim, pela oração que eu estava fazendo. E nesse exato momento, enquanto eu estava orando, e eu contemplava o sorriso do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o meu espírito começou a se mover e um choro vinha de dentro para fora. Eu não estava entendendo aquele choro. E aí a gente vem a esse texto, que o olhar de Cristo, no momento em que Pedro estava negando a ele, e aquele olhar que o Senhor estava vindo sobre mim, poderia a qualquer momento se converter em um olhar que transmitiria uma certa tristeza se a minha vida não fosse correspondida àquilo que Ele requer de mim. Ou seja, o anseio que Cristo tem é que você e eu possamos ter uma vida correta, uma vida totalmente voltada para Ele. Esquece o que você está passando agora, no seu casamento, nas suas finanças, na sua área profissional, com a igreja fechada, sem exercer o ministério. Queridos, eu sou pastor. Uma das coisas mais difíceis para um pastor é estar distante das ovelhas. Uma das coisas mais difíceis para uma pessoa que cumpre com o seu ofício é estar com a igreja fechada. Mas nós continuamos em oração. E no momento que eu estava orando, vinha um choro de dentro para fora. É como se os sentimentos do Senhor viessem sobre a minha vida. E aquilo que Ele estava sentindo naquele momento, eu também comecei a sentir, através do Espírito Santo de Deus. Nós ministramos na igreja e nós oramos também para que cada um entenda e compreenda aquilo que Cristo requer da sua própria vida. Porque quando nós ministramos a mensagem, é o Senhor falando aos corações. Não somos nós querendo falar. Agora imagine o Senhor querendo ministrar o seu coração, falando: filho, desperta, acorda. Não é isso que eu tenho para você. Não é dessa forma que eu quero que você viva. E às vezes Ele dando essa mensagem e Ele sentado no seu trono, olhando para ver a sua reação depois da orientação que lhe é dada, sem você perceber ou dar a total credibilidade, dar a total atenção para Ele, você continua vivendo do mesmo jeito.
Aí aquele sorriso que o Senhor estava dando para você começa a se fechar e um olhar já de tristeza por você não compreender aquilo que que o Cristo requer da sua vida, começa a se converter em algo triste. Por isso que eu comecei a chorar aqui no meu quarto. E eu comecei a orar e falei: Senhor, nos ensina, papai. Nos ensina a amar ao Senhor como o Senhor merece. Nos ensina a valorizar tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Por favor, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa te ver. E toca no nosso coração para que a gente possa te amar como o Senhor assim nos amou e nos ama. O olhar de Cristo, ele está sobre a sua vida, querido. Mas não é um olhar que te acusa. É um olhar que te constrange, sim. E que solicita ao teu coração: filho amado, eu me entreguei por você, para que a gente pudesse estar junto à eternidade. E eu comecei a orar e falei: Senhor, nos perdoa por ficarmos tão pegos às nossas vaidades, por sermos tão soberbos às vezes, por sermos tão negligentes quando o Senhor fala com a gente. E aí às vezes vem o caos, vem a má notícia, aí a gente quer correr para os teus braços. Nos perdoa, Senhor. Queridos, eu quero falar algo muito sério para você. Jesus Cristo está voltando. Vocês estão vendo sinais. Não temos nem noção de quanto tempo vai durar esse vírus. Tem pessoas que já contraíram o vírus e já acham que estão curadas e fazem novamente o teste. Quando vê, o vírus retorna novamente. É como se ele ficasse incubado e ele vai se manifestando e vai sofrendo mutações. Agora está aparecendo lá também a vespa asiática, a devastação dos gafanhotos na África. A palavra de Deus está cumprindo, está se cumprindo. Tem muitas pessoas que estão achando que vai demorar. Nós não sabemos, queridos. Traga à sua memória todo o conselho que o Senhor falou com você um dia. Muitas das vezes o Senhor chamou você pelo nome, Ele te levou ao altar, ou usou alguém para falar com você. E você chorou, você entendeu que era Cristo falando com você, mas as vaidades, a correria, te fez esquecer daquilo que o Senhor tinha parado para falar com você. Através dessa visão que eu tive hoje, querido, imagina você fazendo a sua oração e fazendo uma comparação da sua vida nesse exato momento. E se você pudesse ter acesso à contemplação do Senhor a respeito da sua oração e da sua conduta, hoje você despertaria um sorriso no rosto do teu Senhor? Ou certamente você viria Ele te olhando com um olhar de tristeza ou de uma pequena reprovação, mediante a graça, olhando para você, para que você pudesse entender que é o favor imerecido, que você não merecia, né, um sorriso dele. Nesse tempo, querido, é um tempo de você
entender que o Evangelho não é brincadeira. Que Cristo está voltando de fato. E você tem que entender que Ele está olhando para você dia após dia. Quando você está sozinho, quando você está diante das pessoas, quando você faz a sua oração, quando você está no seu trabalho, Cristo está contigo. Ele está olhando para você. No último versículo desse texto fala que lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito. Hoje é um bom dia para você se lembrar daquilo que o Senhor tem falado, já ministrou ao seu coração. Ele está olhando para você. Faça como Pedro, que viu os olhos fitos de Jesus olhando para ele, simplesmente falando através do olhar: Pedro, não faça isso. Eu já tinha te avisado que você me negaria. Mas, mesmo você me negando, o meu olhar está sobre você, te convidando ao arrependimento. E para que a partir desse momento que você se arrepender e entender que o que eu tenho para você é para a eternidade, você nunca mais será o mesmo. A partir daquele momento, o versículo fala: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É um choro de arrependimento e de convencimento através do Espírito Santo que ele precisaria amar a Cristo mais do que a simples palavras. Porque ele disse em um certo momento: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez você também já falou isso muitas das vezes. Você já chorou muitas das vezes orando e falando que Jesus Cristo era tudo que você precisava para viver. Mas talvez hoje a sua conduta não é das melhores. E se você está andando na presença de Deus, continua firme, querido. Não para. Não retroceda, não sucumba. Não permita-se se corromper. Vou falar mais uma vez. Não deixa o caos, a má notícia bater na sua porta, para então você voltar-se para o Senhor. Pode ser tarde. E talvez a porta se feche e não dê mais tempo. Vamos nos arrepender, igreja do Senhor. Vamos se voltar para o Senhor e amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós, como pastores, eu não entendia isso até o Senhor me agraciar com esse chamado para pastorear. Que muitas das vezes nós permitimos que os nossos sentimentos se aflorem. O nosso desejo como pastor é que cada um entenda, né, absorva e viva os conselhos que Deus tem para cada um de nós, né, de vocês. Mas muitas das vezes nós queremos chacoalhar as pessoas e falar: desperta, entenda o que o Senhor tem através da sua vida, entenda o relacionamento entre pai e filho, entre noiva e noivo. Mas nós não podemos fazer isso. Então nós apenas apresentamos em oração, com a esperança que cada um possa abrir o coração e se render a Cristo. Hoje eu senti um pouquinho só do sentimento que o Senhor tem. Seja sentimentos de alegria, ou seja sentimentos de tristeza, através da nossa conduta aqui nessa terra. Estamos de passagem. Enquanto me restar fôlego de vida, eu quero com toda a minha força fazer de tudo para alegrar o coração do meu Senhor. Essa é a proposta, querido. Essa é a proposta para você nesse tempo. Esquece das pessoas em relação àquilo que elas possam
talvez acarretar para você, no sentido de falar assim, ah, pastor, mas você não conhece a minha família, você não conhece meu trabalho, você não sabe o que eu estou passando. É você e o Senhor, querido. É você e o Senhor. O Senhor está querendo falar com você. Independente da situação que você esteja enfrentando, Ele pagou um alto preço para que você pudesse ter o livre acesso hoje ao Pai. Amém, querido? Que você possa refletir isso. E se você foi ministrado, após você desligar esse vídeo, se retire um pouquinho, vai ao seu quarto e fala, Senhor, eu quero que a partir de hoje o teu olhar seja um olhar de aprovação a respeito da vida que eu vivo aqui nessa terra. E falar assim para Ele, em breve nós estaremos juntos, Senhor. Nos encontraremos e viveremos a eternidade. É isso que o pastor faz. Ministrar os corações para que eles entendam e tenham o seu nome escrito no livro da vida. E nós oramos para que você também tenha esse desejo, querido. Abraço a todos. Um beijo no coração de todos. E eu creio que em breve estaremos juntos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos. Estamos orando por você. Fiquem na paz do Senhor.